Oi, pessoal, bom dia. Convidei as meninas aqui para um encontro diferente, para a gente falar do Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama nas mulheres. Está aqui a doutora Thaís Trevisan. Olá, bom dia. Doutora Fernanda Lira. Bom dia. Como vocês sabem, a gente trabalha juntas e também individualmente, claro, mas nada como encontro todo mundo aqui para a gente poder trocar figurinha. É muito importante, né? A gente atualizar, conversar entre os profissionais, saber o que está acontecendo aí de novidades no mercado, né? E aí? Então, como eu disse, Outubro Rosa, essa ideia do encontro, né? Porque a gente sabe que esse mês é da conscientização, que a mulher tem que se prevenir, fazer o autoexame, não só no mês de outubro, obviamente, né? Mas é um mês importante para a gente alertar e lembrar que é preciso se tocar, se conhecer, para a gente poder prevenir o câncer de mama, que acho que é o segundo, né? Ou é o primeiro ou o segundo maior câncer de incidência nas mulheres no mundo. Então, e fora isso, a mulherada aí depois fica com o psicológico e o físico abalado, né? Depois de um tratamento desse. Então, eu sei que muita gente banaliza a estética, os procedimentos, mas é muito importante a mulher se sentir bonita, tanto por fora quanto por dentro, porque se a gente não tá bem, a gente não consegue ter nada bem, né? Com certeza. A família não tá legal, a vida não anda, e não é banalizar esses procedimentos estéticos, especialmente para uma pessoa que enfrentou um problema assim, né? Que sofre demais. O tratamento em si é muito radical, né? Vocês não acham? Durante o processo de tratamento de um câncer de mama, a mulher ela já tende a deixar a parte da vaidade um pouco de lado, né? O que seria natural. Nesse momento da vida dela não vai ser o foco de prioridade. Mas a gente sabe que ao final de um tratamento, a questão de perda de cabelo e todas as outras alterações que um tratamento de químio, de rádio, de imuno mexem com a autoestima. E a gente tem exemplos muito próximos disso, né? De que depois é necessário, sim, partir para outras intervenções para recuperar essa autoestima que foi perdida. E especialmente que os químicos, eles também aceleram muito o processo de envelhecimento, né? Então, a pele fica diferente. Não é só essa questão do cabelo que para a mulher pega demais, é o primeiro, né? É o primeirão, né? Pega muito. Mas, e fora isso, né? Algumas tiveram que remover mama e não conseguiram depois colocar uma prótese. São várias questões, né? Que está relacionado com a autoestima da mulher nesse período. Então, muitas vezes o parceiro que abandona um casamento, uma relação no meio de um tratamento. Exatamente, é muito complicado. Acaba mexendo ainda mais com a autoestima daquela mulher que já está abalada por conta de todas as alterações psicológicas, físicas. Aí vem mais esse baque emocional aí junto. Então é muito importante a gente alertar o pessoal sobre isso, porque se existe os exames que podem prevenir e podem aumentar a chance de cura, né? Por que não fazer, né? Então foi por isso que eu chamei vocês aqui, para a gente falar de tratamentos também, porque a gente já puxa por aí, né? Para esses tratamentos estéticos. E vocês estão aí, final de ano, uma loucura. Eu sei que tirar um tempinho para vir aqui para a gente conversar, justo nessa época é complicado. Então, muito obrigada, Thaís, muito obrigada, Fê, por terem vindo e partilhar um pouquinho das experiências. E a ideia é a gente falar aqui um pouco também, fora essa situação do câncer de mama, né? Do que a mulher que sofreu um tratamento desse pode fazer hoje para se sentir melhor. As mulheres em geral, né? O que elas podem fazer hoje para ficarem legais, né? O que você tem feito aí, hoje em dia? Fala um pouquinho o que está rolando aí no seu consultório. Bom, agora para o final do ano, a galera tá, assim, empolgadíssima para fazer tratamentos, principalmente os tratamentos que vão para a praia, né? Fim do ano, verão sem canga. Bom, o primeiro, assim, que eu acho que eles mais procuram são os tratamentos com as enzimas, né? As enzimas que a gente tem hoje em dia são as enzimas para emagrecimento, onde a gente tem um acelerador metabólico, queima de gordura, melhora de celulite, né? Os tratamentos para flacidez, que também hoje em dia está super em alta, né? Você tem feito bastante tratamento de enzima, então? Sim, bastante tratamento. Agora, colocar o biquininho branquinho agora é o que há. E mesmo assim, essa questão do roxo, porque fica, né? Injetável, não tem jeito. E o pessoal tem feito mesmo nessa época, porque no fim do ano todo mundo quer fazer, mas
pessoal esquece, né? Que a gente tem que tratar ao longo do ano inteiro. É no inverno que a gente deixa o corpo do verão bonito, né? Exatamente. Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte. Todo procedimento minimamente invasivo, a gente não tem como não deixar um roxo, não deixar um edema. E aí eu tento conversar, pelo menos, para fazer uns 2 meses antes ali do final do ano, para a gente não ter. Mas isso é inevitável, né? Não tem como. Mas a galera tá tão empolgada que acho que isso é o menos importante, sabe? Elas vão mesmo com o roxinho, vai lá, passa um Irudoide, um protetor solar e vamos que vamos. Sim. E você tem visto bastante resultados. Você acha que funciona bem? Funciona, porque tem muita gente cética, né, assim, em relação às enzimas, porque tem tanta gente que faz, são vários profissionais, várias áreas, né, que fazem as enzimas. E tem muita gente que não tem muito domínio das mesclas e não sabe exatamente como direcionar isso para o paciente, fica muito engessado. Exatamente. Bom, lá no consultório eu faço individual. Então, cada paciente tem a sua mescla, porque cada paciente é diferente. Tem uma necessidade. Cada paciente tem uma necessidade. Então, lá, cada um é bem específico. Se eu vou fazer para perder gordura. Então, eu tenho uma gordurinha e tenho uma flacidez. Então, a gente já coloca ali uma mescla, né, para esses 2 tipos de problema. E também tem as pessoas que chegam acima do peso, que querem perder pro final do ano. Então, olha, doutora, eu preciso, mas eu tenho muita retenção. Nós, mulheres, temos muita retenção de líquido. Então, eu acabo focando um pouco mais na parte de retenção. Então, assim, tratamento individualizado. É por isso que você tem sucesso, né? E esses profissionais que ingessam muito acabam atrapalhando um pouco a evolução e o incentivo das pessoas que querem fazer. Exatamente. E acabam por histórias de um e outro vendo que não tem muito resultado. Mas e até é legal a gente falar que, assim, a estética ela é muito boa, né? Ela veio aqui para revolucionar, exatamente. Mas ela é a cerejinha do bolo. Não adianta você só chegar e fazer estética e não se cuidar, né? Não fazer ali o dia a dia, que é talvez uma alimentação, que é talvez uma academia. Então, assim, eu prezo muito por isso e friso para os meus pacientes a importância de você estar ali todos os dias se cuidando para ver um resultado bom, né? Expectativa versus realidade, né? Não adianta você fazer enzima e comer uma caixa de... A maior frustração pra gente é quando a gente vende um tratamento, a gente faz um tratamento e não tem resultado. Porque a intenção é ter o resultado. É que aquele paciente, ele traga outro paciente. Exatamente. E se ele não tem resultado, ele não traz. Sim, né? E fidelizar te leva a outros tratamentos, né? E cabe a gente conscientizar esse paciente, principalmente na parte da meso, das enzimas. Se ele não faz a parte dele em casa, não é a gente que vai conseguir fazer no consultório. Exatamente. A gente não vai ter aquele... É preciso o básico bem feito. Eficaz, exatamente. Para você conseguir o plus das aplicações. Isso, estou falando assim, nas enzimas para gordura, para emagrecimento no geral. Né? Tem outras que a gente não precisa tanto do auxílio dele. Né? A gente consegue resultado. Mas esse em específico a gente precisa. E você tem feito também no rosto ou só corporal? Como que tá sendo? Sim, as enzimas, na verdade, a gente pode, né, fazer no rosto. Tem a mesoterapia que a gente consegue fazer, que é o famoso Skin Buster, né, que a gente consegue melhorar ali a flacidez, né, corrigir algumas imperfeições como suguinhas mais fininhas, tudo. Mas as enzimas, elas acabam sendo mais corporal mesmo, né, que a galera que a gente usa mais é a parte corporal. O que eu gosto muito de usar tanto corporal quanto facial, é o bioestimulador de colágeno. Legal também. Mas até só uma pergunta aqui, mas voltando na enzima, você usa também, eu vi que você tem colocado bastante referências de enzima para queda de cabelo, né? Sim. Eu uso bastante para essa parte de queda de cabelo. Pacientes que me procuram pós-Covid, pacientes que me procuram que têm androgenética, né? Que já tem uma genética do cabelo cair. E dá resultado? E dá muito resultado. Dá. Se fizer certinho, dá muito resultado. Eu gosto demais, eu gosto bastante. Qual que é a etapa do procedimento para uma queda de cabelo que o paciente precisa procurar um tratamento como a meso? Porque chega um momento que já não dá mais para recuperar. Não dá mais recuperar. Na verdade, eles me procuram quando já tá bem crítico, lembrar né? que careca total, né? Não vai. Se tá liso o couro cabeludo, né? Tá brilhando, não dá. Se tá liso o couro cabeludo, é só implante, né? Agora, sim, eles começam a me procurar quando começa a vir buracos. Então, doutora, olha, tô vindo um buraco aqui, o que a gente pode fazer? Daí tem toda uma anamnese para perguntar da onde vem essa queda, se é hormonal, se é genético, tem que avaliar, se é pós-Covid, exatamente.
E aí a gente faz, como eu disse, uma enzima específico para cada paciente. Então, olha, tem pacientes meus que têm essa questão de problema genético, mas também sofre por estresse. Então, a gente faz uma mescla específica, onde a gente aplica uma vez a cada 15 dias, num protocolo de 10 sessões ali. A gente aplica para a gente cessar a queda, para a gente aumentar ali o crescimento, fortalecimento. Então, é mais ou menos assim como funciona. Legal que é bem gerenciar o direcionado, estresse. né? E também gerenciar estresse, com certeza. Porque daí também não vai adiantar. Mas o legal da enzima é que é bem direto, né? É diretamente foco, no né? foco Exatamente. do problema, Você né? sabe que eu tenho uns pacientes meus que falam, né? Porque daí eles pesquisam antes na internet, vê, mas doutora, esse remédio não vai me deixar impotente. Eu falo, gente, não, porque é um produto que a gente vai aplicar ali na área e que ele não vai ter Ação sistêmica, ação né? sistêmica, exatamente. Localizado. Ela é local. Então, assim, é tudo muito mais rápido. Né? Então, a gente consegue ver o resultado mais rápido por ser local e não sistêmico. E, geralmente, quando a gente toma um remédio, ele passa por todas as vias de administração. Um remédio que é 100%, até ele chegar na corrente sanguínea, 20%. Então, ele acaba sendo um tratamento mais longo. As enzimas, não. A gente está aplicando local ali, onde vai algumas mesclas específicas ali, principalmente de dilatação, vasodilatação, que isso é muito legal, né? Para a gente poder ter a melhor absorção e melhor resultado e muito mais rápido. Eu atendo bastante mulheres também com queda de cabelo, sim. especialmente no início, começa aqui, assim, né? As entradinhas. As entradinhas. E esse pós-Covid foi realmente... Esse pós-Covid, sim. Sim, eu tive bastante procura de mulheres depois do pós-Covid, né? E aí a gente começou a ver uma melhora aí. É um tratamento um pouco mais longo o pós-Covid, porque o seu corpo está inflamado, né? A Covid, ela deixa uma inflamação, por mais que seja uma doença nova, ela Não deixa... se sabe por quanto tempo. Exatamente. É paciente formiguinha, é chato. Especialmente porque dói, né? Vamos combinar que dói. Não tem muito... Eu tenho feito até agora com a caneta pressurizada, mas eu ainda sou fã mesmo da Intradermo agulhinha. Agulhinhas, agulhinha. Né? Dói, mas o resultado, gente, é melhor. Como diz a Fê, medo a gente tem que ter de se jogar da ponte, né? Para tratamento estético, a gente tem que ter dinheiro. Coragem, a gente precisa. Coragem. Exatamente. Porque Fala que são as picadinhas do amor, gente. Não adianta, né? Não tem jeito. Tudo dói. Tudo dói. Aí você falou dos bioestimuladores, né? Sim. A Fê que tem feito bastante nessa época. Especialmente no corporal também, né? Porque as pessoas acho que focam demais o facial. E a gente tem que lembrar que nós não somos só rosto, né? Tem um corpício ali que a gente precisa Essa cuidar época também. do ano já começa uma demanda maior para os procedimentos corporais. E o bioestimulador, ele não fica de fora, né? Até porque muitas famosas, elas acabam fazendo. O caso da Anitta, o caso da... Acho que a Cláudia Raia também já postou uma vez que fazia bioestimulador no bumbum. Sabrina Sato. Mas você viu a Sabrina, ela Sato. faz muita coisa, né? Mas tem aquela que coisa. cuidar, gente. Elas vivem da imagem, né? Exatamente. E do corpo, especialmente. Não, mas lembrando que o bioestimulador, por mais que a Sabrina Sato faz bastante... Gente, é poupança de colágeno. Exatamente. Né? Não é porque você é famosa que você tem que fazer. Gente, todo mundo tem que fazer. Porque a partir dos 20 anos, a redução de colágeno já começa ali, né? Da produção. Exatamente. Cai uma porcentagem grande aí por ano. A questão do bioestimulador nessa época do ano que vem, porque elas fazem... tudo começa por um famoso. Né? Então, a Kim Kardashian faz um tratamento, ele bomba no mundo inteiro. Você falou de famoso, sabe o que eu lembrei? Então, que as pacientes chegam no consultório, eu quero fazer o Sculptra. Oi? Exatamente. Como você sabe o nome? Mas por quê? Não, calma. Não sei, doutor, onde você vai colocar, mas eu quero fazer o famoso Sculptra. E às vezes nem é indicação, né? Como que você faz, Fê, assim, para explicar um pouco isso? Porque a pessoa vai, hoje em dia, com essa... né? As informações estão aí, as pessoas pesquisam e querem seguir o que o famoso está fazendo. Eu né? sou muito categórica nessa questão de... O paciente, ele não escolhe o tratamento que eu vou fazer nele. Eu não vou fazer um tratamento só porque o paciente chegou querendo fazer aquele tratamento, se não for a indicação dele. Se for a indicação, tudo bem, estaríamos de comum acordo, mas se não for, não tem porquê. E uma coisa que eu não vendo é vender marca. Né? A gente até fala, por exemplo, Botox, mas a gente não vende só Botox, a gente não trabalha só com Botox, a gente trabalha com a toxina botulínica. Exatamente. E a mesma coisa o bioestimulador. Então, a gente vai escolher um bioestimulador à base de hidroxiapatita ou a gente vai escolher um ácido polialilático? Né? Tem profissional que trabalha com bioestimulador manipulado e tem profissional que trabalha com industrial. Olha, o que tem de bioestimulador manipulado bom no mercado. Então, assim, o paciente que vem querendo Sculptra,
Na verdade, ele quer o resultado do Sculptra. A gente sabe que aquele resultado do Sculptra a gente consegue também com o Eleva. A gente consegue com outro produto que tem a mesma substância, o mesmo precursor Exato. do E colágeno. você tá indo bastante procura agora, né? Para as bios. Tem. O único problema do bioestimulador corporal é que o paciente não permite muito que a gente poste, né? Porque é o corpo. Então, não é um paciente que a gente consegue ter antes e depois a rodo, a torta e a direita. Mas tem feito sim, o pessoal faz em barriga, faz no bumbum. Ontem mesmo a gente teve bioestimulador com Ultraformer no consultório, que aí são 2 plus de colágeno, 2 bombas de colágeno que você dá para o teu organismo, né? 2 impulsionadores muito fortes de uma única vez. E aí não tem como não dar resultado, são tratamentos padrão ouro para flacidez. E aumenta bastante. E no facial, ele acontece o ano inteiro, né? Que no final do ano a gente quer estar bem na festa da empresa, quer estar bem nas fotos de Natal. Mas o que o pessoal não se atenta um pouco é que esses procedimentos demoram um pouquinho para fazer efeito, né? Para ter o resultado. Então não adianta você colágeno fazer... não forma do dia para a noite. A gente tem um tempo de formação. Então o resultado deles não vai ser o resultado imediato. Fez, já está vendo no espelho o resultado. E também não é uma receita de bolo, né? Não. Porque o colágeno ele vai depender muito mais da gente, né? Muito mais do paciente do que da gente. Porque a gente está aplicando no organismo dele, né? Então como vai reagir? E o resultado depende muito mais deles do que da gente. Então, assim, é o que você falou. Então, a gente precisa de um tempo de ação aí para a gente começar a ver um resultado. Porque, principalmente a parte alimentar também influencia muito na formação do nosso Exatamente. colágeno. E não estou falando de suplementação de colágeno via oral. Né? Tipo, uma pessoa que tem o hábito de comer muito doce, a gente sabe que o doce em excesso promove a glicação, que vai interferir diretamente na neocolagênese. E aí tudo influencia. Mas normalmente tem-se um resultado bom, independente da parte do paciente. Não, eu sou muito fã de bioestimulador, muito mesmo. Inclusive, corporal eu tenho feito no bumbum, porque né, não é todo mundo que tem um bumbumzão assim lindo. Mas tem que fazer, não é só por Vamos essa... usar o seu, então, de então, o meu você tem, a Fê, ela tem. Né? Não, vocês duas têm aí uma coleção no meu bumbum. Espalhado aí. Vamos postar as suas. Opa! Então, não, mas o resultado é interessante mesmo, porque... Não é só essa questão do colágeno, é também pela firmeza da pele, quanto pelo volume, né? Porque muitas vezes a gente consegue fazer essa harmonização glútea, falando de bumbum aí, né? Conta aí, Fefe, um pouquinho, que eu sei que... Não, com o colágeno, como a gente está bioestimulando, a gente consegue tanto volumizar, quanto dar formato, empinar, fazer projeção. Tem aquelas pessoas que têm a depressão trocantérica ali, que o fundinho na lateral do bumbum, ou que tem um bumbumzinho muito pequeno e quer aumentar um pouco. Tudo isso a gente consegue. Tudo isso a gente consegue remodelar através do bioestimulador. Uma sessão de bioestimulador é suficiente? Não, né? Raramente uma sessão a gente vai conseguir deixar o bumbum redondinho. Foi até você que me mostrou que a Anitta colocou, foram 16 de uma vez só. Né? Não, e as pessoas acham muito. Bumbum. Mas o legal do bioestimulador, que como o nome já diz, ele é um produto que é biocompatível, né? Então não é que você está colocando 16 produtos químicos, né, dentro ou da sintéticos, pessoa. Que vai te dar uma reação muito forte. Não. E até falando nisso, eu lembrei lá do Giannichini, né, que a gente estava comentando sobre ele. Ele tem feito os bioestimuladores no rosto, porque ele teve também um câncer, voltando ao assunto lá, né? Ele teve o câncer e ele ficou super assim, averso a ficar injetando produto sintético, coisas químicas, medicamentos mesmo, porque imagina o estresse que ele já passou por isso, né? Certeza. E até ele, galã, aí tem que estar se cuidando. Ele colocou que o bioestimulador é aquilo que ele elegeu para trabalhar não contra, porque não tem como a gente ir contra um processo de envelhecimento, ele vai acontecer, mas para gerenciar, para você talvez minimizar os danos na pele mesmo que o processo de envelhecimento vai trazendo. E aí ele está fazendo o uso do bioestimulador, que é muito legal, porque é o público masculino que às vezes é tão resistente. Se cuida, gente. Tem que se cuidar, não adianta. Mas eles ainda são resistentes. São mais resistentes, com certeza. Eles são mais resistentes. Principalmente Principalmente uma leva contar de para os homens, outros que assim. fazem. Né? Às vezes a gente não sabe. Eu atendo bastante homem, assim, pra bio. Os homens estão mais vaidosos. A Thaís mesmo aqui com o marido dela, gente. Eu e a Fê, os maridos são cobaias. São. Né? Eles não pedem, apesar de acharem que devem. Mas o da Tá é super vaidoso, né? Super vaidoso, faz tudo. Tem medo, né? Não. Que homem que não tem medo? Reclama. Não é? Que homem que não tem medo? Mas faz.
Faz. A Tati nunca super viu eu se cuida. atendendo meu marido, mas eu já atendi o dela junto com ela. Socorro. Mas eu falei, é igualzinho lá em casa. Gente, é difícil, né? É. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Porque não é só cuidar do corpo em si, assim. A alimentação, claro, é super importante. Mas, querendo ou não, a pele vai cedendo. A gente, ainda mais quem faz bastante exercício físico, homem, né? Que se E a cuida questão e do tal. bioestimulador não é só o colágeno, é a espessura da pele que ele aumenta. Então, quem já tá ficando com aquela pele muito fininha por causa do envelhecimento. que dá. Então, a gente aplica na mão também, porque é uma região que envelhece tão rápido quanto a face, é uma pele muito fina. Pescoço, Você pode colo. reparar que já pessoas de terceira idade, a pele, a diminuição da camada córnea mesmo, faz ficar a pele meio acinzentada, bem fininha. Bateu, ficou roxo. Fica roxo. Manchas. Aquilo a gente consegue suavizar tudo com bioestimulador, que a gente aumenta a espessura dessa pele. Né? E tudo isso, às vezes a mulherada esquece, né? Acha que é só daqui, no máximo até o Aqui, pescoço. né, no meio, no colo, que já começa a ficar as linhas também. Aí a gente vê aquele rosto bem cuidado, mas a Quando mão o pescoço tá ali e o colo esquecidinha. também, e a mão esquecida, com certeza. Então, porque eu vejo que é um pouco setorizado, né? Assim, o boom é facial, mas o corporal tá ali na cola. Mas o corporal, quando o pessoal fala corporal, é um pouco barriga do peito para baixo. E, gente, verdade. a gente tem as mãos, tem o pescoço, o colo, que é muito importante também, Aplicação de enzimas na gordurinha do sutiã, que então. incomoda muito. Aqui na frente também. Exatamente. A papadinha. A Essas papada. primeiras, que são muito pequenininhas, o resultado é muito rápido, né? Sim. Porque Mas são A área é normalmente as pequena. últimas, né? Que os pacientes vêm procurando. a área é muito pequena, então é muito fácil de tratar ali, né? Vai rapidinho, some aquela gordurinha que ficou ali, Os né? incômodos. E até falando, quando a gente comentou aí, você comentou sobre o bumbum, dá para associar os preenchedores junto também, Dá, né? sim, para você ter um efeito de volumização mais rápido e ainda melhor. E dá para associar também as enzimas. Dá. Não, assim, são todos tratamentos que exatamente. se É interagem. a harmonização glútea. Né? Exatamente. Onde a gente coloca bioestimulador para dar volume, onde a gente também coloca para melhorar a pele, a gente coloca o preenchedor também para dar volume. Dá para usar as mesclas enzimas- com tratamento para flacidez. Claro. Pra flacidez, Celulite. pra melhorar a celulite, a bananinha, o culote. Tá aí, a É, harmonização Só não põe o Sim. botox. Só não põe o botox, é verdade. Mas não tem jeito, tudo é muito combinado, né? Os tratamentos, eles se complementam, não adianta só, não tem uma coisa única para tal finalidade. A não ser a toxina mesmo, né? Que a pessoa quer ali suavizar o rugas, movimento, né? Tratar aquelas rugas dinâmicas é toxina. Até porque nessa região a gente não faz muita coisa. Dá para colocar um fio ou outro, mas basicamente toxina. Então, de resto, é tudo um complementando o outro. Não tem como Exatamente. isolar, né? E não tem como falar, esse resultado ele é só desse tratamento. Não, que nem É uma combinação. ontem foi um abdômen com o Ultraformer. Que eu amo, Ultraformer, gente. amamos. Dói. Ah, mas vale a pena. Ah, mas não dói. Ah, mas dói. Sabe por quê? As pessoas... Dói, mas, gente, tem que fazer. Mas assim, dói ao ponto de igual uma agulha ou dói... Como que é essa Ai, dor? gente, é uma dor Pra mim é uma irradiada, é tipo um cãibra. choque. Eu sinto uma É. cãibra. É como se sentisse uma cãibra bem profunda, assim, Às no vezes dói, músculo. você sente o dente. Sensível. né? Mesmo porque Você sente no olho, assim, o fisgar. ultraforme ele é usado para as camadas mais profundas, né? Mas então, aí, a dor é muito variável, né? Não, Eu cada um- sinto dor É nas verdade. camadas mais profundas. A Tati sente dor em camadas mais superficiais. olha só, mas dor é relativa, né, É gente? muito. Cada um sente Então, de um quando alguém jeito. fala dói, incomoda, porque assim, porque é dor pra mim, não vai ser dor pra você. Olha, aquela vez que você fez em mim, não doeu nada, hein? Então, mas é porque... E olha que Porque você... o seu limiar de dor mas talvez Não, estivesse o dela alto. não, mas acho que era no momento, não sei. É. Mas assim, só para explicar aqui para o pessoal um pouco, como eu facilito a explicação para o paciente, assim, bem grosseiramente falando, o Ultraformer pega uma frigideira bem quente, um bife e taca na frigideira. Ele na hora não dá aquela super encolhida? Não. É a mesma coisa que o Contrai. Ultraformer faz na pele, né? Ele esquenta bem a camada mais superficial, mais superficial não, mais profunda, onde a gente quer atingir, né? E ele causa essas microtraumas na hora de esquentar ali, causa uns microtraumas na pele, e nessa região do microtrauma forma a neocolanogênese lá de novo, né? Então, sempre estimulando o colágeno, fazendo o corpo gerar essa inflamação para se recuperar mesmo, né? Então, é bem grosseiramente. Como que age em si o Ultraformer, E ao contrário né? do que às vezes muita gente acredita, eu até comentei isso ontem,
é que busca Ultraformer mais voltado para flacidez, para o tratamento de lifting facial, ou flacidez corporal também. Mas principalmente no corporal, embora na face a gente também consiga fazer a redução de gordura com ele, no corporal ele tem uma redução bastante significativa, Sim. porque ele atua bem profundo. Bem profundo, é Né? verdade. São ondas ultrassônicas mesmo. Né? O único problema do Ultraformer realmente é o preço, né? Porque não adianta. Eu não entendo como algumas clínicas fazem um valor um pouco diferente, porque não cabe. Mas não será cabe. que porque eles não são donos também? Não, é porque Não. eu acho que eles não devem fazer os disparos corretos. A quantidade eu não sei, de- porque você tem que seguir um, Tem que um ser- protocolo, sim, né? Sim, com certeza. Então, Assim como a toxina botulínica muito barata. Exatamente. tem coisas que não fecha a mágica conta. que não faz, não não fecha a existe. conta. Verdade. É caro, porque assim, se eu pudesse, assim, de verdade, vamos fazer no corpo inteiro. Opa, E porque eu acho o resultado super incrível, né? E associado ao bioestimulador, Sim. que a gente está falando aqui, fica demais. E o que eu tenho visto também é que algumas pessoas fazendo um tratamento de bioestimulador muito frequente têm ficado com a pele um pouco pesada, né? Não sei vocês, o que vocês sim. têm achado? sim, porque ele, eu vou falar um modo grosso, ele engrossa, né? Uhum. Além de ele engrossar, ele dá aquele volume. Então, o bioestimulador demais, ele é muito bom, mas demais também, Pesa, né? ele pesa. Depende certeza. da localização que você vai colocar. Ah, não, Por não, exemplo, sim, a gente falou tá falando aqui do de bumbum. papada, por exemplo, que eu é. acho que pesa. A gente tá falando de um bumbum. Você vai colocar aí vários Vários, ml mesmo, pra porque chegar no é o resultado que as pacientes querem, é que o querem. volume, né? Na face, a gente tem os posicionamentos, os locais que a gente vai injetar mais, os locais que a gente vai injetar menos e locais que a gente não vai injetar, tipo, numa segunda aplicação. Sim. Né? Você Por tem- exemplo, a tem que papada ter, que a gente tem percebido, né, fica também. ali pesadinho. Mas por isso que veio o ultrassom. Porque o ultrassom, o que ele faz? É reposicionamento da pele, Também. do rosto. Então, ele vai reposicionar. O bioestimulador, a gente já não consegue reposicionar. Por mais que ele vai estimular colágeno, ele não vai conseguir reposicionar. Então, todas as estruturas, quando a gente tem um derretimento facial, onde a gente perde as estruturas e a gordura vem toda a parte frontal, o que o ultrassom faz? Ele reposiciona. Sim, e né? fora isso... Igual a papada. Assim A como os papada- fios, né? É, isso que eu ia falar, não. Exatamente, Por isso igual que é os legal, fios, querendo ou não, tanto o Ultraformer quanto o bioestimulador e os fios, eles fazem a síntese né, do colágeno. síntese do colágeno. Então, o legal é associar mesmo. Um Eu amo complementa fio, o outro. eu adoro fio. Eu sou mega fã de fio. Eu fiz, recente Posso o fio falar aqui nada. na Por isso que ela tá com esse esparadrapinho aí. Mas, e assim, fios... Muita gente tem perguntado, né, sobre a utilização dos fios. Então, tem tanto o fio liso, que é um fiozinho que vem dentro de uma agulha, e o fio tá lá. Esse fio, ele é absorvível, também biocompatível. Então, começou tudo lá com os fios de sutura mesmo, né? Que eles começaram a perceber que esse fio de sutura absorvia a pele, absorvia, e ele formava colágeno lá. Porque por ser uma estrutura estranha, o corpo começava ali querer fazer as Processo reações. inflamatório, né? uma cicatriz, né? Exatamente. Jogavam os macrófagos lá, tudo para tentar transformar em colágeno. E se transformava em colágeno. No primeiro momento, aquele colágeno todo desordenado, mas com o tempo, ele se organizava e fazia esse lifting da pele, né? Então, foi aí que começaram os fios lá na China. Coreia? Não, foi na China. Foi na China? Não foi na Coreia? Não, começou na China com a acupuntura. Tá. E aí, depois a Coreia percebeu, teve esse insight super esperto, porque eles são demais, né? A Coreia, gente... A Coreia tá mandando. Eles têm muita Coreia tecnologia, manda. né? Não, é muita coisa legal, muita muito coisa. creme, muita Tudo que tá surgindo lá, né? Primeiro agora. Demais a Coreia. E os fios, aí eles começaram a estudar melhor o fio e até os fios que a gente tem hoje. Tanto os lisos, nessas áreas que a gente não consegue, porque pálpebra, por exemplo, não tem muito o que fazer, né, gente? O que vocês fazem em pálpebra aí hoje em dia? O lifting, a bléfaro sem corte. Ultrafor? Dá pra gente Ultraformer. fazer ultraformer, dá pra gente fazer os Peeling. peelings, né? Os peelings que acabam Peeling melhorando. químico que a gente consegue Dá pra gente fazer a mesoterapia. Tem aquele NCTF, endoskin hoje também, né? Skin, exatamente. Mas, por exemplo, uma radiofrequência, uma criofrequência, você já não pode fazer. Não, tem, perto. ali a pele, a flacidez que fica em pálpebra é complicado. E o fio funciona legal. Eu acho que eu tenho visto bastante resultado. A pele melhora bem. E o legal é isso, né? Absorveu, continua formando ali, o colágeno formou, a gente pode refazer e colocar mais fios. Eu já vi alguns, nossa, assim, para tipo um cocar. Já viu? Colocando assim, fio em todo lugar, parecendo um cocar mesmo. E... Eu falo, fio é dose dependente, né? Total. Quanto mais você coloca, mais estímulo Mais você vai estimulado. ter. E tem vários tipos de fios, né? Mesmo os lisos, tem vários tipos de fios lisos para áreas diferentes. Tem fios que ele cria uma malha maior de colágeno.
Eu acho fio demais. E fora tem os de tração também, né? Que é aquelas garrinhas que você consegue reposicionar. Eu lembrei dos fios quando você falou da Que reposição. também nasceu por acaso, né? Um cirurgião fez as garrinhas num fio de sutura e ele foi o primeiro a fazer um fio de tração. Foi assim que surgiu. Ele fez as garrinhas para ver como é que ia agir. Ele viu que ele conseguia fazer um lifting através dos fios. Foi onde surgiram os fios os espiculados. Então, e esses fios são muito legais, porque você vê na hora, né? Na hora que puxa, claro que é uma atração exagerada no primeiro momento, mas depois ela acomoda a pele e fica no que deveria ser. Mas o legal é isso, que você consegue reposicionar a gordura, reposiciona as estruturas em si, né? A parte tissular, a parte da pele. Reposicionando tudo. Uma questão que eu vejo muito, que eu escuto muito, é quanto tempo duram os fios. Né? E quanto tempo vai levar para ver o resultado. Tirando os de tração, que a gente vê o efeito do lifting na hora, o dos fios todos vão levar um certo tempo, porque o colágeno não se forma do dia para a noite. Claro, tem que esperar ali. Mas o legal é que dura um tempo. O que eu falo de durar um tempo é o processo inflamatório para a criação desse colágeno bom, né? Que é o colágeno já final, do tipo 1 já, que é ordenado, sabe que é legal bonitinho. Falar também? Eu vejo nas minhas pacientes, mas como que eu faço para saber que eu tenho que colocar de novo o fio? Ele vai cair tudo de uma vez, doutora? Então, amanhecer num dia, acabou caiu, ali, derreteu. caiu de repente, né? Você não tem que deixar cair, você faz de tempos em tempos. Exatamente, tem a famosa reavaliação, né? Que as pessoas vão lá uma vez, nunca mais voltam. E é bom falar isso, sabia, para os pacientes, porque eles sempre perguntam, então eu vou colocar um fio de sustentação ali, vai durar tantos dias, porque, gente, outra coisa... Falar de durabilidade. Eu odeio falar em durabilidade quando a gente fala de tratamento. Não existe durabilidade. E fora que tem a ver com o estilo de vida da pessoa. São várias coisas, né? Principalmente os fios de tração, que a gente sabe que a tração forte inicial, ela vai durar ali, ninguém quer estar assim completamente esticadão. Aquele esticado é no momento que faz mesmo, a pele tem que acomodar um pouquinho, ceder. Especialmente porque na hora que faz o fio, às vezes você não consegue nem abrir a boca. Não, eu mastigar, fiz no pescoço, então... a gente não consegue comer. Então. E tem que esperar aquele processo inicial mesmo, ficar sem fazer atividade física. Aí ele vai acomodando. Então, para fazer uma próxima vez, assim, para ter um retorno, 1 ano? Mais ou menos. Fio de tração? O fio de tração, 1 ano. Olha, o fio, na verdade, a tração em si, ela cede um pouco com 30 dias, que é a acomodação final do fio. Sim, mas aí não dá não volta ao que era. Não volta ao que era, o que eu falo que é aquela tração. Vai ficar com... você não vai ficar esticada, né? Super esticada. Você fica assim, esticadinho na medida. Mas essa tração inicial, ela cede com 30 dias. Mas a produção do colágeno em si, de 8 a 12 meses. Mas retracionar, eu não indicaria com menos de 3 meses para fazer novamente, eu nunca faço muito próximo também, né? Eu prefiro associar a outros tratamentos. Tem muita fazer coisa, o bio, fazer os pontos de sustentação com ácido hialurônico, Ultraformer. E, inclusive, fio dá para fazer nessa ruguinha do bravo que fica, porque tem alguns pacientes que coloca a toxina lá e tudo mais. Faz subcisão, já vai. Mas já formou, né? Já tava. Mas fica, né? Até porque a toxina, falando de toxina, a durabilidade dela, falando, nossa, socorro, né? Cada vez menos. E a gente tem que deixar o paciente consciente disso, né? Exatamente. Não é porque, não tá durando minha toxina. Gente, a pessoa... Eu fui num lugar que não era bom, porque não durou nada. Isso que a gente mais escuta, né? Eu fui lá, durou 2 meses, 3 meses. Qual que é o teu hábito de vida? Exatamente. Você contrai muito essa testa? Você faz muita força para voltar? Pega muito sol, você é fumante, né? Faz exercício físico pra caramba. Ficou doente, tomou um antibiótico. Pronto. Gente. Já. Ainda mais no começo, né? Nos primeiros 15 dias. Tem a fixação, né? E hoje os pacientes sempre... tão ligados, veem o que está acontecendo, ainda mais no Instagram e tal, seguem, né, as pessoas que criam tendências e tudo mais, e sempre vem me perguntar, o que está acontecendo hoje, o que é novidade, e agora o assunto é a toxina nova, né? Verdade. Que, na verdade, não é uma nova toxina, porque é exatamente a mesmíssima toxina que se é usada já desde 2000 e pouquinho. 2002, né? Foi quando ela veio pro Porque facial. começou com o Botox em si, né? Depois passou para o Zeumin, com uma pequena diferença. Acho que é 1998 que foi aprovada a primeira vez, não é? Que era para uso do estrabismo, não foi? Que foi aprovada para uso estético. Para o estético? Então, porque usava antes era para estrabismo. 90 e pouco, década de 90. Então, e assim, tava precisando mesmo de uma novidade na área,
Mas, assim, gente, não é uma toxina nova. É exatamente a toxina botulínica do tipo exatamente, A. Tudo é eles marketing. reformularam, né? Eles Sim. reformularam É a mesma em toxina. marketing, exatamente. Realmente eles têm... Essa toxina, ela tem uma proteína diferente que envolve a molécula, né? E essa toxina, essa proteína é que dá essa garantia de aí 9 durabilidade. meses, Mas vai ser só agora no começo também, só nas primeiras aplicações. Porque a gente também não sabe a quantidade. Uma toxina, um tipo de toxina com cadeia conhecida pelo organismo. E fora isso, a gente também não sabe a quantidade que vai ser necessário usar e o preço. Porque também não adianta você fazer a cada 9 meses e ela custar 3 vezes mais cara do que a outra. Aí eu não sei o que eu iria preferir fazer, sinceramente. Exatamente. É custo-benefício. Assim, para quem tem muita dor, às vezes vale fazer uma vez só. Mas é claro que 9 meses é quando ela já começou a voltar a contração. Vamos ver, né? Ainda não tá aqui, vem um ano que vem. Até ser liberado pela Anvisa. Demora. Vai demorar. Não, acho que não vem nem o ano que vem. Eu acho que não. Tem acho que toxinas que já foram 2024. lançadas lá fora e que ainda não chegaram aqui. Né? O processo aqui é muito complicado. E a questão da toxina entra um pouco naquilo que vocês falaram, né? Como é que faz para explicar para o paciente? Porque ele vai chegar pedindo o Botox. Ele vai chegar pedindo o Sculptra. Isso, gente, são só grandes empresas que fizeram grandes marketings. As toxinas botulínicas, embora elas tenham cadeias de peptídicas, de peso molecular diferente uma da outra, elas... Tem umas que têm um marketing mais forte do que outras. E tem várias que o nome em si não é conhecido no mercado, mas a gente sabe na prática são muito funciona boas, muito bem, né? Exatamente. A nova lá da Renova, eu estou adorando. Eu ainda não usei. Adorando. Qual que é? Ai, me fugiu o nome. Eu não... Da Renova eu não usei. Não sei. Gente, me fugiu o nome. Mas depois a gente lembra, a gente procura aqui. Não, tem muitas que são boas. A maioria, e assim, a durabilidade delas nos estudos é a diferença de 1 semana. E isso da Zeumin para o Botox, que ela é menos... É um vírus menos ativo, né? Mas biologicamente falando. E a gente tem que lembrar também que, assim... são marcas, lógico que a gente está falando de marca, e a durabilidade está totalmente ligada ao paciente. Então, não adianta, a gente tem que deixar claro para o paciente que tem a ver com o estilo de vida, com tudo que se passou durante o período. E essa questão de marca, eu acredito que realmente tem algumas que têm um pouco de... Não é tecnologia, né? Mas o que você tem usado nela acaba durando um pouquinho mais, mas são coisas micro de durabilidade. Nos estudos são dias de diferença. É muito pouco. Não chega a 1 semana. Então não sabe que essa toxina nova ela foi aprovada nos Estados Unidos só para uso em glabela. Então, se você usar na sua paciente, chega aqui, você usar na sua paciente em outra área e não der bom, como você diz, tá? Daí vai ser complicado, porque o uso mesmo é só para glabela. Mas quando o Botox foi lançado, ele foi lançado para rugas glabelares. A primeira liberação dele pela FDA e tudo, quando ele foi aprovado para uso estético, era só na glabela. Tudo que era feito fora era off-label. Então, assim... Sim, Você não pode reclamar pro fabricante se não dá certo. Exatamente. Mas acho que eles colocam isso um pouco até para se proteger, né? Sim. Do que vem por aí. Porque juridicamente, né? Exatamente. É bem... Agora, o outro assunto também que eu acho bem legal e que a gente faz bastante é os lasers. Boa. Que são tratamentos que a gente pode fazer sempre, né? O ano inteiro. E tem aí... Mensalmente, na verdade, né? A gente consegue fazer. E agora o Black Pill, o fracionado, os lasers para mancha. Porque mancha, a gente sabe que a gente consegue atenuar. Sim. Ela vai estar ali para sempre, mas imperceptível se você fizer o tratamento. E agora, no fim do ano, o pessoal vai para o sol e acaba esquecendo de quê? Protetor solar. Protetor solar. Gente, tem muita gente que se cuida o ano inteiro. E aí, não é? É o principal antidade, né? É o principal. Protetor solar e água. Falando nisso. São os melhores hidratantes e ninguém sabe disso, viu, Fê? Você acredita? Eu falo Todo mundo chega no consultório e fala assim, ai, doutora, eu quero o melhor creme diurno, noturno, uma vitamina C. Eu falo, gente, se você quanto você toma de água por dia? Sem o que é um protetor solar, que é o melhor... entidade que não, tem. E tem gente que pede os cremes. O organismo desidratado não vai responder. Não vai, com certeza. E tem também aquele paciente que pede creme, aí gosta de ver assim, né? O banheiro cheio dos cremes, usa uma semana e depois fica com preguiça, né? Porque para manter o skincare não é todo mundo que tem esse hábito, né? Não tem. Não é. E fazendo esses tratamentos que a gente está falando aqui,
especialmente para manchas, tem que ter sempre um preparo pré, né, e pós, com certeza. Um acompanhamento e, inclusive, eu uso muito suplementação oral. Via oral, Para tratamento de mancha. Também. Justamente porque muitas vezes elas abandonam o skincare no meio do caminho. Sim. Ou chegam em casa muito tarde, acaba ficando com preguiça. E assim, pelo menos ali o oral tomando já é garantia, uma ajuda. Exatamente. Né? Já está fazendo um pouco da sua parte. E os lasers, a gente tem eles nos seus diversos comprimentos de onda que vão atuar. Sim. Rejuvenescimento, mancha, espinhas, pelo, cicatrizes. Não, eu acho lasers, no modo geral, incrível. Eu já trabalho com laser há muitos anos e eu acho que é o que faz, assim, a vez do mês, sabe? Com certeza. Porque o custo não é alto, é uma coisa que vale a pena investir mensalmente, porque a pele realmente melhora, você consegue dar uma boa gerenciada em manchas, em ruguinhas finas, para justamente na hora de fazer os tratamentos que a gente estava falando antes, não ser nada exagerado, né? Ser só um negocinho ou outro. Exatamente. O legal do laser é que ele é um tratamento de pele, então ele é um tratamento que a gente visualiza uma pele que fica mais bonita. Uma pele que fica mais viçosa. É visível. É visível, muito. Não é só você injetar. Não, você está tratando fora também. A parte epidérmica que as pessoas deixam de mão, que a gente hoje em dia é só injetar, né? Uhum. Então, você vê aquela pele toda injetada, toda harmonizada. E a pele em si, maltratada. Feia, maltratada. Então, é legal falar isso. E os lasers, eles estão aí. Os peelings. Tem várias coisas, né? O pessoal abandonou um pouco os peelings. Mas, gente, o peeling deixa a pele tão bonita. Maravilhosa. Eu tem adoro. Diversos peelings para diversas funções. É bem legal. Eu sou uma fãzona dos ácidos também. Então, o legal é combinar. Aquilo que a gente falou, né? Combinar as terapias. Deixar... Pra, né, ser só... Quando for fazer, por exemplo, um preenchedor, a pele já tá legal e você só colocar um pouquinho. Porque eu sou a favor do menos é mais. Uhum. Eu acho, assim, over essa galera, assim, com todo mundo meio que com um rosto muito parecido. Total. Né? Porque eu acho que os profissionais acabam aprendendo muito uma técnica e não conseguem individualizar. E isso é difícil, né? Opa, engasgou. Nossa, aí? Desculpa, gente, engasguei. Tá tranquila. E não consegue individualizar, né? Porque você tem que ser muito sutil nos tratamentos para não ficar exagerado. E eu acho que, infelizmente, da parte profissional tem muita questão de o ganho com o... Oh, meu Deus, morreu. Com os injetáveis, ele acaba sendo maior até por uma questão de tempo, que você leva muito menos tempo para fazer. E aí eles acabam querendo colocar no paciente só aquilo. E o paciente não é só o rosto não é só para injetar, né? A gente tem que tratar ele no todo. E trazendo um pouco essa questão para pacientes oncológicas, o que é importante deixar claro é que no início é interessante a gente ter a liberação do oncologista para fazer os procedimentos, né? Por exemplo, os lasers, embora a gente saiba que laser não tem capacidade de mudar DNA, não vai favorecer células cancerígenas, é um grupo que não é muito estudado nessa parte de tratamento estético. Então, é sempre legal aliar a liberação do Mas o legal é que muitos deles que a gente citou hoje são substâncias biocompatíveis, né? Então, não vai causar, assim, muito dano. Não. Mas é isso, não foi estudado, tem muita coisa que não foi estudada, então com liberação médica acho que tem que fazer mesmo. Mas paciente oncológico tem que se cuidar, tem muita coisa que dá para fazer, né? Inclusive essa questão aí das enzimas capilares sempre faz para o cabelo voltar mais forte, para isso. E cuidar da pele, porque a pele fica fragilizada e especialmente essa questão do envelhecimento que a medicação em si causa, né? Então dá pra gente... A Thaís não tá legal, gente. Eu não tô legal. Oh, meu Deus. Foi errado aqui que engoliu água, viu? Fica tranquilo. Não, tudo bem. Acontece. Quem nunca teve uma crise de tosse na hora errada? Nossa, né? O problema é que em tempos de Covid, quando nos áudios ali era ruim. Quando você tinha essas nossa, gente, tosse, dava vergonha. Não dá pra espirrar. Eu tô com vergonha. Não, mas até hoje a gente não fica ainda bem. A gente fica tímida. Não e o pessoal acha que é só Covid que tem agora hoje, né? E na real... Não tem alergia, ar-condicionado, mudança de tempo em São Paulo. Não, é só Covid. Tossiu, opa, Covid. Exatamente. Não tem mais isso. E o que eu queria falar para as pacientes oncológicas é que, assim, a gente se preocupa muito, eu falo Tati, Thaís e todos os profissionais estetas aí que estão na área. A gente trabalha muito em prol da beleza de vocês. O nosso foco durante o ano inteiro é cuidar da beleza feminina, é trazer autoestima, é melhorar toda essa parte. Só que se tem uma coisa que a gente não pode fazer por vocês, é
o autoexame. Se Exatamente. toca. Procurar o toca. médico para fazer os seus exames anuais, não adianta fugir. Infelizmente, o câncer ele tá vindo cada vez mais cedo nas mulheres por questões de estilo Sim. de vida mesmo. Então, antigamente, a mamografia ela era indicada a partir de uma certa idade. Hoje, a cidade já reduziu. Não é bicho de 7 cabeças. Dói, mas fazer botox também dói. Fazer bicho voador também E dói. a saúde, E né, a gente gente? precisa não encarar pode as abrir nossas mão. dores, né? Exatamente. Então, assim, o que vocês podem fazer por vocês é a parte de vocês mesmo. E a gente cuida do resto. Isso aí. E da Olha, saúde com meninas, elas. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Eu que agradeço a Vocês têm mais ideia. alguma coisa aí para Eu que agradeço. acrescentar? Eu acho que Não, acho que é acho isso, que né? Acho que deu pra bater um papo legal. Eu acho que sobre vale a pena. estética, Eu acho que deu vale a pra pena a entender. gente. A gente faz isso muito informalmente, né? A gente Sim. não divulga, mas essa troca de figurinha a gente tem praticamente todo dia, né? Ai, Sim. chegou, não sei o que vocês acham? Ó, essa paciente aqui a gente discute É. caso, a gente fala entre nós sempre. E com outros profissionais também, Então. né? Então, eu acho que de repente a gente podia gravar mais vezes, até para Com certeza. os nossos pacientes ficarem cientes do que está acontecendo aí. Tá rolando. Eu acho que vale a pena a gente depois anotar as perguntas principais. Eu acho que Aham. que os pacientes fazem em si, pra gente, na próxima, Discutir até aqui falar também, sobre falar, isso. Porque às vezes a aham. dúvida de um é a mesma de outro, a gente já esclarece. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Hoje foi um Obrigada a você. apanhadão, né? de Hoje foi um técnicas. geralzão. É. Mas acho que deu pra falar um pouquinho de Deu tudo. Deu. A E gente que mês que agradece. vem, em novembro, a gente pode pensar alguma coisa aí pro mundo masculino. Novembro Boa. Azul. Novembro Acho que a galera azul. podia mandar sugestões, vocês não acham? Ah, Eu bem acho, boa. sim. E dezembro é o dezembro laranja, né? O câncer de pele. Ah, Então, super gente. importante. Pode É. bolar alguma coisa pra falar sobre isso também. É. Que Nossa Dezembro é Senhora, dezembro né? laranja. É super Pois é. importante. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Saudade. Tati, E a gente pelo convite. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Beijo. Beijos.